Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rei dos seus consoladores, Espírito de verdade, porque tua presença tudo enche tudo, tesouro de bem, toda a vida, bem habita em nós, purifica-nos de toda impureza e salva-nos das almas, tu que és bom. Glória ao Pai, Filho e Santo, por sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Santíssima Trindade, tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós. Abençoa-nos, Senhor, e permite que o Santo Espírito nos ajude a discernir este estudo. Glória ao Pai, Filho e Santo, por sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Senhor, abençoa, Padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe agora e sempre, pelo século dos séculos. Amém. Bom, que bom, né, ver a equipe aqui. Nós vamos fazer vários temas. No sábado passado nós fizemos 3 temas, né? E hoje trouxe vários temas. E então vamos começar explicando por que se faz a oração do Espírito Santo quando nós começamos uma reunião, um estudo, principalmente buscando conhecimento. Em primeiro lugar, o tema do conhecimento é um tema crucial para a cultura ocidental, né? Nós somos herdeiros da filosofia grega, do pensamento judaico-cristão e do método científico, não é? O pensamento ocidental é moldado nessas 3 fontes. A filosofia grega, porque é a base da ciência moderna. A ciência moderna, o método de conhecimento, não é? Que estuda o mundo material e chega ao conhecimento através das evidências, não é isso? E o pensamento judaico-cristão é muito mais na ética e na moral. Mas, no pensamento oriental, no pensamento ortodoxo, o conhecimento tem uma outra fonte. E então vamos aproveitar isso para fazer a diferença das 2 teologias, a teologia ocidental e a teologia oriental. Então, para o Oriente cristão, o conhecimento, ele vem de Deus. Já o conhecimento na cultura moderna e principalmente ocidental, o conhecimento é alguma coisa que pertence à pessoa, não é? E ainda tem uma outra característica fundamental, é que o conhecimento moderno, ele é baseado na racionalidade, fundamentalmente. Então, só para dar uma ideia, quando você estuda história ou filosofia, não é? Você vê que o pensamento filosófico, não é? Passa por cima do pensamento teológico, não é? Como se a ciência tivesse superado a teologia. Existe esse pressuposto. E outra coisa, ainda tem um divórcio entre ciência e teologia. Isso é claro, né? Por quê? Porque a modernidade, ela começa no século XII, século XIII, é um processo. Então, a modernidade, o projeto da modernidade é dar autonomia ao sujeito ou à sujeita em relação à natureza,
o domínio da natureza, e autonomia em relação a Deus, porque Deus é uma superstição da teologia. Então, o projeto da modernidade pretende substituir o conhecimento natural, né, a natureza, né, passa a ser compreendida, explicada e dominada. E a teologia é um conjunto de superstições, né, e que coloca o homem no centro. Esse é o modelo renascentista, né, o Da Vinci tem aquele... Né, então, o homem é a medida de todas as coisas, que também já estava esse germe na filosofia grega. Não me lembro qual foi o filósofo que disse: o homem é a medida de todas as coisas. Ora, a teologia não diz que o homem é imagem e semelhança de Deus. É imagem, ainda não é semelhança, mas o projeto era que o homem se tornasse semelhante a Deus. Então, não é o homem que é a medida das coisas. A medida das coisas é Cristo. Por quê? Porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Cristo, que é divino e humano. Então, quando Deus faz o homem, já é o protótipo, é Cristo. Né? Quando Deus faz o homem faz o homem corpo e alma. E a alma tem o espírito. Então, o homem foi feito à imagem de Cristo. Porque Cristo é anterior a todas as coisas. Né? Então, Deus toma Cristo como seu modelo. Então, quando a ciência diz que é o homem que é a medida de todas as coisas, então quem é o homem? O Salmo 8 diz: Senhor, quem é o homem para que te lembre dele e o visites? Pouco inferior aos anjos o fizeste, mas de honra e de glória o coroaste. Eita! É por isso que Lúcifer ficou com ciúme, o corno, com inveja do homem, e desde o começo ele atrapalha o homem para provar a Deus que Deus se enganou, porque o homem é fraco, o homem vai trair, o homem vai pecar, o homem vai cair, ele não presta. E essa é a luta do diabo com Deus, provar que o homem não presta. Lembremos o caso de Jó. Está lembrado? Aí disse: faz com ele, só não toques na sua vida. Mas o corpo fez miséria com Jó. Matou os filhos, dizimou o gado. E ele lá, Deus deu, Deus tomou. Não renegou de Deus. E Deus depois multiplicou a riqueza de Jó. Então, o demônio está sempre tentando provar a Deus. Porque veja, a inveja e o ódio é o reverso do amor. É um amor desfigurado. Eu perguntei a Dom Gabriel, que foi meu primeiro bispo, por que Deus não acaba com o diabo? Não é uma boa pergunta? Uma pergunta bem primária, né? Sabe o que ele disse? É porque o diabo é criatura de Deus. Ele não disse essa segunda parte, mas já vi em algum outro lugar que Deus vai vencer o diabo pelo amor. Dá para entender? Né? Então, com isto nós vemos que o conhecimento, e nós vamos ver hoje um dos temas que eu trouxe, é exatamente as funções da alma. E isso é teologia de São Gregório Palamar. As funções da alma. Já vamos entrar. Neste primeiro tema, nós estamos dizendo por que nós oramos ao Espírito Santo. Para que o Espírito Santo ilumine nossa mente. Quando Cristo ressuscitou, que está no caminho de Emaús, ele vai com 2 discípulos, né? E vai explicando as Escrituras.
Escrituras que eles conheciam muito bem. E diz, por acaso não ardia nosso coração quando ele explicava, né? Não diz? Por quê? Porque os apóstolos receberam o Espírito Santo e com isto eles passaram a conhecer as Escrituras. Por que simples pescadores se tornaram mestres de sabedoria? Como? É porque eles receberam a força do alto. E o Espírito Santo é a sabedoria de Deus. Então, para terminar este primeiro tópico, nós temos conhecimento e sabedoria. A sabedoria vem do alto. Eu tenho um dos meus livros, eu publiquei, citei lá, parece que é Isaías, não me lembro, dizendo que o conhecimento vem do alto. Vós sois de baixo, mas o conhecimento vem do alto. E esse ser de baixo inclui, nossa mente ainda é muito materialista e muito terrena. Eu sou de cima, diz Deus, vós sois de baixo. Então meus pensamentos não são os teus pensamentos. Então, o conhecimento que vem do alto é sabedoria. Então, sabedoria é saber utilizar a informação. Conhecimento, o que é o conhecimento? É a coleta dos experimentos, do método científico e tal, que verifica, né, o mundo material e acumula informação que vai servir, né, para tecnologia, o conhecimento em geral, né? A teoria do conhecimento, né, que é um dos pilares da modernidade e do pensamento filosófico, científico, etc, etc. Mas o grande problema é que a teologia moderna, ela foi sequestrada pelo método científico, que é binário. Nós já vimos esse tema sábado passado. O pensamento binário é o pensamento racional. E ele é sim ou não. O pensamento trinitário é sim, não, talvez, ou por que não. Um terceiro. O mistério é o terceiro. Então, por isso que Deus proibiu Adão comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Adão não tinha maturidade, nem tinha sabedoria para lidar com o bem e o mal. E ele se enrolou. Que veja, o conhecimento da ciência, ele tem um problema, e vocês anotem logo, que vai cair na prova, é que o conhecimento, ele abstrai o problema do mal. Bomba atômica é o quê? Conhecimento. Essa vacina que está sendo feita aí é conhecimento. E o mal? O mal a gente esconde. Deu para sentir? Viu? Então, todo conhecimento, ele pode ser usado para o bem ou para o mal. Então, onde está a sabedoria? Bom, aí a ciência, sai definindo, porque ela não lida com o problema do mal. Na filosofia, não se lida com o problema do mal. É por isso que hoje se acusa Heidegger de ter e pai, porque não, eu não tenho nada com isso, não. Então, quer dizer, todo conhecimento pode ser usado para o bem ou para o mal. Então, veja, isso é o dilema do conhecimento. Padre, Pode falar. Quando o senhor fala disso, o senhor traz para a gente 300, 400 séculos de Kant até os pós-estruturalistas agora, os filósofos, dizendo exatamente isso. Eu só quero exemplificar com um detalhe. O autor que eu trabalhei no mestrado, um autor contemporâneo, que o senhor leu, evidentemente, o Habermas,
Ele tem um livro datado de 1972, chamado Teorias da Verdade. Neste livro, o autor tem inúmeros conceitos de verdade. E ele resume a teoria maravilhosa, né, celebrada, dizendo que a verdade é consenso. É relativo a tal. Você É. Nós aqui, se não somos... chegava logo a Exatamente, vamos chegar assim, seguindo, vamos sair matando todo mundo. É uma verdade. Verdade é consenso. Ele diz isso, é verdade, é surpreendente. E aí o padre, nós somos abençoados com a aula onde ele resume todo o 400 anos, desde Kant até agora, Obrigado. explicando que o que esse mundo se fundamenta é uma moral relativística. O padre está perfeito quando ele diz que não se discute a questão da teodiceia, do sofrimento, a questão do mal. Não se discute não. Todo mundo foge. Os autores dizem isso. Mas, padre, eles dizem isso na cara. É assim. A gente não vai discutir isso, porque a gente sabe que a moral é relativa e o pior. Como a moral é baseada numa verdade, como essa verdade ela não é objetiva, É subjetiva. então a gente não discute. Vira relativismo, vira niilismo, vira vazio. E ela vira um moralista porque a moral é um consenso. Cereja do bolo, padre. Me permita. Anote, viu? Caiu a ficha. Tim, 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 tim. A moral, é por isso que Cristo condenou o farisaísmo. Por quê? Porque era puro moralismo. Era puro consenso social, era tudo aparência, era tudo mentira. Por isso que Cristo justificou o pecador que chegou lá e disse, Senhor, eu não sou digno de estar aí. Porque ele foi verdadeiro. Então o problema não é pecar, o problema é esconder o pecado. É pior do que pecar. Se vocês olham, Evangelho de São Mateus, capítulo 23, eu descobri isso num dos meus livrinhos que eu fui pesquisar. Quando eu olhei, eu digo, não é possível. Todo o capítulo 23 é dedicado de meter a crítica ao farisaísmo. Veja, Cristo perdoa o assassino, o pecado, o ladrão, a prostituta, desde que ele, claro, reconheça seu pecado, mas não perdoa o fariseu. Porque ele está pecando duas vezes, está 2-1. Porque está pecando e está escondendo o pecado, mantendo uma falsa aparência diante dos homens. Esse negócio de se preocupar com o que vão pensar de mim é farisaísmo da mais alta sutileza. Mas demoníaca não pode ser. Deu para entender? Então, vamos fechar aqui esse primeiro tópico. Exatamente, nós oramos ao Senhor para que Ele ilumine nossa mente. Então, o segundo tópico vai ser justamente ver qual é a estrutura da alma. Ok? Pode encerrar.